A vida é sobre avançar. E avançar é mover-se para frente, ir adiante. Mas não só ir para frente, ir adiante. É ir com grande ímpeto, com grande e forte impulso. Avançar é progredir, é evoluir, é prosseguir crescendo sem parar. Dentro desse tema eu vou aqui pontuar 4 tópicos. O primeiro é: a vida com Deus, a vida cristã, consiste em avançar, em caminhar, em deslocar-se, em pôr em movimento. Eu me lembrava do exemplo de Abraão. Em Gênesis capítulo de número 12, fala sobre a vocação de Abraão, Deus chamando Abraão. Gênesis 12, a partir do verso 1, Deus diz assim: deixa a tua terra, tua família e a casa de teu pai e vai para a terra que eu te mostrar. E no versículo 4, obedientemente, Abraão partiu como o Senhor lhe tinha dito. Veja que o chamado de Deus pôs Abraão em movimento. O chamado que Deus nos faz, nos coloca também em movimento. O povo hebreu, depois de ter sido liberto da escravidão do Egito, precisou avançar, marchar, andar até Canaã. Para que nós possamos também chegar ao céu, nós precisamos também avançar, marchar, nos deslocar até o céu. Jesus disse no Evangelho de São João, no capítulo 14, verso 6, que além de ser a verdade e a vida, ele era também um verdadeiro caminho. Então, por ele nós precisamos andar. E quando nós lemos atentamente os evangelhos, nós vemos Jesus sempre avançando. Precisamos entender que ele veio para nos salvar e para nos salvar ele precisava morrer. E a gente percebe que gradativamente Jesus se aproximava, se direcionava, avançava rumo a esse propósito de morrer para nos salvar, de se deslocar até Jerusalém. Jesus ainda com os discípulos enviou-os para que eles pudessem pregar o reino de Deus, curar pessoas e também expulsar demônios. Os discípulos com Jesus se moviam, avançavam. E quando ele está prestes a ascender-se ao céu, ele deixa essa ordem e esse mandamento aos discípulos, aos apóstolos, que nos alcança hoje: ide e pregai o evangelho a toda criatura. Ou seja, vocês precisam avançar na proclamação do reino de Deus. A igreja, nos seus primeiros momentos, foi chamada de o caminho, porque o cristianismo consiste em caminhar, em avançar, em andar. Em segundo lugar, nós precisamos avançar e avançar decididamente, com determinação. Até porque Deus garante que nos dará a força para isso e também garante a sua companhia, a sua presença. Mas por que nós, em primeiro lugar, contando com a força e a companhia de Deus, precisamos dessa firme decisão? Por quê? Porque a jornada ela é marcada por muitas dificuldades, sofrimentos, desafios, oposição, por muitos obstáculos. Vemos o exemplo do povo hebreu recém-liberto da escravidão do Egito, que se põe a caminhar rumo à terra prometida, mas de repente eles se veem diante de um grande obstáculo, o Mar Vermelho, e atrás deles estão os egípcios os perseguindo. E eles se desesperam, querem até mesmo voltar. Mas quando Moisés consulta a Deus, olha o que Deus disse. Versículo 15 de Êxodo 14. Por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que se ponham a caminho. Deus estava dizendo, não é hora de parar, nem muito menos de voltar. Eu vou fazer vocês transporem esse obstáculo. Continue marchando. Mais à frente, quando eles já estão prestes a tomar posse da terra, eles se encontram com a Jericó, com aquela muralha imensa diante deles. E novamente a ordem é para que eles avançassem, para que eles marchassem. Deus orientou Josué, e Josué, no capítulo 6, versículo 7 do seu livro, ele diz assim ao povo: avante! Dai volta à cidade, marchando os guerreiros diante da arca do Senhor. E sendo eles obedientes ao comando de Deus, marchando, aquele obstáculo seria destruído, e foi o que aconteceu. Logo depois de Pentecostes, a igreja inaugurada, quiseram parar a igreja. Atos 4 a gente vê isso, mas não conseguiram. A igreja continuou avançando e está avançando até hoje, e ninguém vai parar a marcha da igreja. Mas para isso, eu e você precisamos ser determinados, decididos a avançar continuamente. Em terceiro lugar, avançar não é só andar, não é prosseguir em frente,
mas é ao passo que a gente prossegue, a gente vai progredindo, a gente vai evoluindo. Me lembro de Ezequiel 47, quando o profeta é conduzido a entrar nas águas que saíam do templo. E cada vez que ele vai entrando nas águas, mais aquelas águas vão se tornando numerosas e profundas. Assim deve ser a nossa experiência com Deus. Quanto mais a gente caminha com Ele, mais íntimos dEle, mais cheios dEle, mais a gente se aprofunda na experiência com Ele. Lá em Lucas capítulo 5, verso 4, na tradução popular, está escrito que Jesus disse a Pedro: avance para as águas mais profundas e lance as redes. Nós precisamos avançar para as águas mais profundas. É lá onde nós iremos presenciar o milagre de Deus. Lá em Filipenses capítulo de número 3, aquele texto clássico do apóstolo Paulo, no versículo 16. Contudo, seja qual for o grau a que chegamos, o que importa é prosseguir decididamente, é avançar decididamente. Ao passo que a gente avança, a gente cresce. Em quarto lugar, o nosso avanço com Deus impede o avanço do mal. Sim, se nós não avançarmos, se nos acovardarmos, se ficarmos na inércia, no sono espiritual, nós estaremos perdendo território para o inimigo. Nós estaremos dando espaço para o mal atuar. Lembra daquela frase famosa que o que preocupa não é o barulho dos maus, mas sim o silêncio e a omissão dos bons? Pois é, isso acontece. Lucas 16:8, Jesus disse: os filhos das trevas são mais espertos no trato com seus semelhantes do que os filhos da luz. Eles, sem contar com o poder que nós contamos, que no caso nosso é o poder de Deus, muitas vezes agem, fazem barulho, mas por conta da nossa omissão, e nós precisamos agir. Mateus capítulo 16, verso 18, Jesus disse assim: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Veja bem, as portas significa que o inferno está aqui atrás das suas portas e quem vai avançar é a igreja. E essas portas não vão conseguir deter o avanço da igreja. Isso precisa fazer com que eu e você nos posicionemos, que tomemos uma postura de alguém que decide avançar, aliado ao Senhor, para podermos vencer todas as trevas e, acima de tudo, para que possamos alcançar a salvação e levar muitas pessoas também conosco. Que Deus abençoe sua vida. Até o próximo tema dessa série, em nome de Jesus.